No dia 3 de julho, uma terça-feira, o Centro Universitário Franciscano vai reunir estudantes de Santa Maria e região para o seu vestibular de inverno. Quem nos traz as informações sobre o concurso, que vai oferecer 440 vagas, é o professor Juvelino Pozeira, coordenador de seleção e ingresso. Juvelino, seja bem-vindo ao Unifra Entrevista. Muito obrigado. Estamos aí na reta final, últimos dias para quem ainda não fez a inscrição. Realmente, né? E as inscrições vão se prolongar até domingo, que é uma coisa diferente que está acontecendo nesse vestibular. Concurso. Porque normalmente terminava numa sexta-feira, ali o pessoal chegava, sábado não podiam pagar, era coisa. Então nós vamos deixar o formulário de inscrição aberto até 24, né, domingo de noite, e a segunda-feira pode pagar o boleto porque ele vai sair com vencimento do dia 25. Então podem fazer a inscrição em casa, no sábado, domingo, aproveitar o fim de semana. E na segunda-feira fazer o pagamento. E nós vamos fazer já na terça-feira, no fim da tarde, a divulgação do nome dos inscritos com a sala em que vão fazer as provas já. E a inscrição somente pela internet? Só pela internet. Nós oferecemos para aqueles que, por um motivo ou outro, não conseguirem, nós oferecemos lá na Andradas 1614, né? Entrando ali, solicitando na portaria, eles têm informações para dar assistência no sentido de fazer a inscrição, mas pela internet. Mas, por exemplo, ali vai ser disponibilizado alguns computadores para os estudantes? Nós temos laboratório lá de informática, nós temos outros computadores que estão lá para esse serviço. Então não tem desculpa, né? Não tem. É querer e comparecer. Professor Juvelino, dos 33 cursos que hoje a Unifra oferece, 10 vão estar disponíveis nesse vestibular. São 10 cursos, sendo que 9 tem 40 vagas, né? Por isso que são 10 cursos, 440 não daria certo. Mas nós temos o curso de Direito que oferece 2 turmas, né? Que é uma turma que vai desenvolver o curso durante o período da manhã e uma turma que desenvolve o curso no período da noite. Então, e os outros todos são 40 vagas, que é padrão das nossas turmas, né? São turmas de 40. Eu sei que as inscrições ainda estão abertas até o dia 24, como o senhor falou, mas há uma expectativa de se repetir como nos outros vestibulares, Direito e Odonto, sempre ponteando entre os mais procurados? Aquilo que está nos mostrando, né, as inscrições que estão entrando está se confirmando. Quer dizer, nós temos a odontologia com uma procura maior, o direito, a administração também tem uma boa procura. E se mantém aquele esquema de procura dos outros vestibulares. Então, dia 26 é quarta-feira que sai a listagem dos inscritos? Acho que é terça. Bom, dia 26, dia 26 de tardezinho, no fim da tarde, porque eu tenho que ter o dia ali para me programar. No fim da tarde nós vamos liberar pela internet, que todas as informações hoje via internet. Então vai ser divulgado a sala, né, o inscrito primeiro, o documento do inscrito, a língua que ele selecionou para fazer a prova, todas as coisas que eles fizeram, vai ser divulgado. Havendo algum problema, ele pode entrar em contato com a coordenação de seleção para a gente fazer algum ajuste. Ainda dá tempo de fazer algum ajuste ali na hora. Tá? E essa listagem também vai estar fisicamente, por exemplo, exposta lá no Andradas? Nós não estamos fazendo mais fisicamente. Mas tem, por exemplo, se o pessoal passar lá, eles têm como acessar de lá e saber. Né, que até o pessoal ali que orientam a turma que chega ali, eles sabem orientar de onde conseguir e como conseguir. E a importância de divulgar essa lista antes é para o pessoal ter tempo de conhecer o local onde vai realizar a prova. Seria muito, muito importante que a pessoa soubesse onde fica a sua sala, né? Porque no dia, normalmente dá aquela atrapalhada, o pessoal sabe que é aqui em tal lugar, é na Andradas 1175, ou é ali, mas o pessoal chega e não sabe o prédio, qual é que é a sala. Né? Isso pode tumultuar. Normalmente nós montamos todo um esquema, né, com o pessoal de apoio para orientar, nós distribuímos algumas listas, nós temos um sistema de busca online também, para poder orientar esse pessoal. Agora, se eles fizessem aquilo que a Copervis ou a coordenação solicita de conhecer a sua sala,
Saber, ó, a minha sala é no prédio 13, 14, o 15, o 16, é no 5º andar, é no 6º andar, pelo menos, ou é o número tal. Se eles conhecessem, então eles chegam, sem tumulto nenhum, já vão se dirigindo para o local da sala. Né? E isso traz mais tranquilidade para o candidato. Para o candidato, principalmente, porque às vezes o cara chega assim, meio próximo do horário, sem saber nada, e ali nós temos mais de 1000 para atender, né? Não é só ele que está fazendo vestibular, que às vezes a pessoa não consegue se dar conta de que ele não é o único que está fazendo vestibular, né? E às vezes a pessoa aluga a gente no sentido de que parece que é só ele que vai fazer. Não, tem outras pessoas que nós temos que atender. E tem que atender todo mundo. Temos que atender. E dia 3, a prova pela manhã? Dia 3, então às 8 horas, inicia a prova. Mas tem que Os estar candidatos são convocados a estarem com meia hora de antecedência no seu prédio. E nós vamos abrir o acesso ao prédio com meia hora de antecedência para ter aquele tempo de fazer a verificação do candidato, quer dizer, a identificação, porque sem fazer uma identificação correta, ele não faz a prova ou faz uma prova em sala diferenciada, tá? Então, ele tem que ter esse tempo para a gente montar todo o esquema. E chegou na sala, qual é o documento que tem que apresentar? A identificação ela é feita com os documentos de identidade, né? Então, seja cédula de identidade, tem passaporte, que nós aceitamos a carteira de trabalho, nós aceitamos aqueles que têm essa carteira nova de condutor de veículo, né? Com foto. Com foto, tem que ter foto, tem que ter assinatura, tá? Então, esses documentos são aceitos. Mas, por exemplo, alguém perde o documento, né? Até é bom já falar. Se perde o documento, é roubado, ou perdeu, se não está sem documento, que ele venha, que nós temos um esquema todo para atender essa pessoa que perdeu o documento ou que até que esqueceu de trazer, que ele venha e entre, então tem que entrar em contato com a coordenação de seleção, logo que chega para nós montarmos um esquema para ele, inclusive, não perder a prova. E o que é permitido levar para dentro da sala de aula, em termos de material e até objetos pessoais? Então, ele precisa, para fazer a prova, caneta, né? Se ele quiser trazer um lápis para rascunho, pode, mas na verdade o que ele precisa é de caneta azul ou preta. E dessas bem simples, né? Não precisa ser aquelas canetas incrementadas, não. Mas tem que ser transparente, assim como a minha já não dá, né? Não dá, de preferência não. Então essas canetas tipo Bic ali, que não tem nada. Celular não pode levar, aí nós vamos montar um esquema em todas as salas, de na hora que o candidato está entrando, que ele deixe, digamos, se ele trouxe uma bolsa, alguma coisa que ele deixe na frente da sala, no chão, ou que desligue o celular, né, porque ele não pode atender. Tá? Então, e ele vai para a coisa só com o documento de identidade e a caneta. Tá? Isso para evitar essa questão de que a gente chama no tempo de colégio de colar, na verdade, toda a preocupação da coordenação de seleção é que todos os candidatos tenham as mesmas condições. Para realizar a prova. Para realizar a prova, que não tenha ajudas externas, que não tenham outras formas, né, lembretes colados, coisa a gente vai buscar e por isso que nós montamos um sistema de fiscalização. E é de fiscalização, não é um sistema de ajuda, é um sistema que nós montamos para fiscalizar. Que é aquilo que eu digo para os fiscais, inclusive, e a função deles é fiscalizar para que todos eles façam as provas do mesmo jeito. Quer dizer, tenham as mesmas condições de participar, de concorrer em condições iguais. O senhor está à frente do vestibular aqui da Unifra desde 2009, é isso? Não, de 1999. 99. Desde o século passado. Desde o século passado. E nesse período houve algum registro de tentativa de Nós tivemos alguns problemas. Fiscais, Nós tivemos alguns problemas, mas todos eles foram resolvidos sem... Não precisou retirar aluno? Não, nenhum dos alunos perdeu a prova, coisa assim. Mas teve troca de lugar, alguma coisa. Teve também gente que fez uso de sistemas diferentes, mas que foram descobertos. E, professor, tem um tempo mínimo que o aluno deve permanecer em sala de aula? Porque o máximo é 4 horas, né? Mas o mínimo é quanto? O mínimo é 1 hora. Então, a partir de 1 hora é que os fiscais vão começar a receber. Quem terminou já pode começar a entregar. Até antes de 1 hora eles não podem receber, porque nesse período a comissão de seleção tem que montar todo o esquema, né? Depois que os alunos entraram, tem que resolver todos os problemas, sempre ocorrem problemas de última hora. Então, para que não haja movimento nenhum nos prédios onde está sendo feita
as provas, então se estabeleceu que até 1 hora de prova ninguém pode sair. Mesmo que o cara não queira responder, mas ele vai ter que esperar 1 hora para poder sair. O local. Tá? E, consequentemente, quando completarem 4 horas, tem que deixar o local, né? E se ficar no final, por exemplo, não pode ficar apenas um candidato em sala, tem que ficar um segundo para... Nós não adotamos como norma essa aí. Nós Sempre que fizemos o treinamento dos fiscais, isso é do presidente. Se ele achar conveniente fazer isso, ele pode fazer. Tem autonomia ele pode cada fazer presidente para... de deixar um ou dois, né? Quando o último ainda não entregou, que entregue os 2 juntos, pode. Não é solicitado aos fiscais que façam isso. Tá? E são questões de múltipla escolhas aliadas à redação. Qualquer uma delas é eliminatória. Assim, a redação, o candidato não pode zerar, né? Tá? Então ele tem que prestar muita atenção, porque zerar, normalmente o zero na redação é não fazer, não ter um mínimo de linhas, que está dito lá quantas são. Tem que ter título. Tá? O título tem valor, mas não zera a redação por não ter título. Agora, ele tem que fazer, e o mais importante, o que mais dá zero, é a fuga do tema, né? Então, o tema está lá, a ordenzinha, né? Está bem escrita lá o que é para comentar, o que é para fazer, se é para se posicionar, se é para discorrer sobre o assunto. Não adianta querer ser extremamente criativo Então, tem que ficar atento ao tema, aquilo que é solicitado fazer, tá? Então, a redação não pode zerar, porque zerando, ele é eliminado do processo. E as questões de múltipla escolha, que são 60, ele tem que fazer no mínimo 11 acertos. Né? Para continuar na disputa. Se ele não fizer 11 acertos, nós nem vamos avaliar a redação. Né? Então, a partir do momento que eu tenho... A correção começa pelas questões de múltipla escolha. Começa Quem não em seguida, 11 nem passa para a redação. Em seguida, nós fizemos a leitura dos cartões, né? Que isso é rápido na máquina, não sei que dê algum problema, mas normalmente é questão de pouco tempo. Aí é feita essa coisa, as comissões de avaliação das redações se reúnem às 3 horas para fazer aquela reunião inicial junto com a coordenação de seleção, estabelecer critérios e coisas, então montar o esquema para depois começar. E nesse tempo, normalmente, nós já temos condições de saber quem não fez os 11 acertos para poder não encaminhar essa redação para avaliação. Aí já tira fora. Já tira fora, nem é avaliada. E se por um acaso, por exemplo, tivesse sido avaliada, ela sai, não recebe nota, não sabe nada. Tá certo, professor, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouco continuamos a falar mais sobre a prova do vestibular de inverno da Unifra. Seja atuante. Ponha em prática, saia da teoria. Faça experiências para seguir além. Os projetos de hoje são mudanças para o amanhã. Qual o seu impacto no mundo? Qual é o impacto de sua educação no mundo? Você já se perguntou sobre isso? Vestibular de Inverno Unifra. Inscrições de 21 de maio a 24 de junho. Prova única 3 de julho. Inscreva-se pelo unifra.br. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. O
O Unifra Entrevista está de volta, conversando hoje com o professor Juvelino Poseira, coordenador de seleção e ingresso no vestibular aqui da Unifra. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando da prova e da redação. A redação ainda exige alguns cuidados extras, né? Caneta vermelha pode, lápis pode... A redação é assim, nós temos a redação que é avaliada, é só aquela folha que está escrito em cima, folha de redação definitiva. Né? Não é avaliado o rascunho. O rascunho pode ter sido feito a lápis ou a tinta ou do jeito que for, ele não é avaliado, porque o rascunho está dentro do caderno de provas que o candidato não pode levar, nós recolhemos, mas que não é feita a avaliação ali. A avaliação da redação é só na folha de redação definitiva que eles vão receber no início da prova. É uma folha escrita em vermelho, porque como a leitura da nota depois nós fizemos com a leitura óptica, o vermelho ela é cega, não enxerga. Então, ali é que nós vamos avaliar. E se tiver com cor diferente de azul e preta, não é avaliado. Não é avaliado. Não é avaliado, isso está escrito. E não pode ter nenhuma identificação que a identificação se ele se identificar, está zerado. Isso os avaliadores já, a primeira coisa que fazem é ver, vamos dizer, a redação. Tá, qual é a caneta usada, é a certa? Tá certo. Tem identificação já eliminado. Se não fez lá o mínimo de linhas, também é eliminado. Entende? Então, tem as coisas primeiras que eles olham isso aí. Então, tem que ser feita na folha de redação definitiva, que é onde vai ser avaliada. Tem que ser com caneta azul ou preta. Tem que ter o mínimo de linhas que é solicitado lá. E não pode ter identificação nenhuma, né? Número, o nome, o apelido, que às vezes a gente não sabe o que é, né? De repente apareceu uma coisa diferente ali, né? Não se sabe para que foi colocado. Né? E, professor, esse caderno que é recolhido, em algum momento o estudante tem acesso, mesmo que depois do vestibular ele pode requerer? Nós não estamos devolvendo. Nós não estamos devolvendo porque daria muito, né? Se todos vierem buscar, nós não temos nem estrutura física para devolver, para poder devolver, né? Ah, não tem como. E tanto que a própria prova da pessoa, o que vale é aquilo que está na folha resposta, não é no rascunho. O rascunho ele leva para casa, tanto que a folha de rascunho que ele recebe também no início da prova, que é onde ele faz a questão no caderno de questões, passa a resposta para a folha rascunho, da folha rascunho ele passa para a definitiva que nós recolhemos e lemos. Na verdade, o que sobra da prova é aquele papel. O caderno nós recolhemos por uma questão de segurança para os candidatos, inclusive, né? Porque se houver qualquer problema, por exemplo, aconteceu aqui, por mais que a gente cuide, por mais que se faça, de repente pode escapar dentro desse caderno a folha de redação definitiva. Aí, se eu não tenho, como é que eu vou avaliar, né? Então, nós buscamos tudo que entra na sala, isso é orientação para os nossos fiscais, que nós adotamos, e estamos com isso, não tivemos nenhum problema. Então, tudo que entra na sala que os fiscais recebem, eles me devolvem. Então, eles têm um local onde eles recebem todo o material da prova, né? Lista de chamada, folha resposta, folha rascunho, tudo isso eles recebem na manhã da prova, e eles têm que me devolver tudo. Essa é uma curiosidade que todo candidato tem, a questão da prova, como ela é elaborada, né? Em que momento ela chega para ser distribuída, tem a questão do lacre, né, que tem que ser rompido na frente do aluno. Como é que isso acontece na Unifra? São os professores daqui que elaboram as questões? O vestibular começa bem antes, né? Que mês, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Nós já estamos preparando o do dia 4 de dezembro. Né? Como são dois, então, nós já temos o dia 4 de dezembro, que é o do fim do ano, já estamos pensando uma porção de coisas. Então, a prova, ela não é feita muito tempo antes. Até para ter o caráter da atualidade. Da atualidade. Outra coisa, quem elabora a prova, são professores aqui da nossa instituição. O sistema que nós estamos utilizando é um sistema, existe um elaborador, existe um revisor, existe um auditor, né, que faz a auditagem das provas. Tá? Então, é feito todo um trabalho inclusive correção da parte de português, que normalmente o auditor é alguém que tem essa habilidade. Tá? E é alguém também que conheça o que está sendo feito no ensino médio para dizer, essa pergunta aqui não está muito, não está atualizada, não sei o quê.
Então, é feito todo um trabalho em cima das provas, né? E fazer isso 2 vezes por ano não é muito fácil. Não é fácil. Tem que ter. Então, nós estamos sempre lá com período, até tal dia tem que estar feito isso, até tal dia aquilo, tem que estar sempre. E depois nós temos que, só podemos, na verdade, eu só imprimo as provas depois que eu tiver a listagem dos candidatos, para saber aonde que eu vou mandar os pacotes, né? Entende? Então, é tudo bem corrido, é bem planejado, né? É tudo bem planejado de tal forma que chega no dia do vestibular, a comissão de fiscalização de cada sala passa na sala que a coordenação indica e recebe um malote com as provas lacrado, tá? E um envelope grande onde dentro tem tudo que é necessário para fazer a prova. Então tem a lista de chamada da sala, tem a lista de frequência da sala, inclusive dos fiscais, tem a folha resposta, tem a folha de redação definitiva, tem a folha rascunho, tem alguma coisa assim, de repente, por exemplo, quando a gente distribui lápis, tem o lápis para colocar para a turma, né, que esse ano não vai ter, mas quando tem alguma coisa diferente, ela é colocada nesse envelope que vai tudo, que a comissão de fiscalização recebe. É um malote com os cadernos de provas, lacrado, e que só pode ser aberto quando der o sinal para iniciar a prova, e um envelope com o material de trabalho da prova. Então, quando eles chegam, os fiscais vão para a sala de aula, conferem as cadeiras, já ajeitam, já abrem o envelope, e os cartões estão aqui e ficam. Quando os alunos vão entrando, os candidatos vão entrando, eles já distribuem, né? Folha rascunho, que aí não tem nome, não tem nada, já vai dando uma para cada um para ficar. Agora, depois que começa a prova, eles distribuem a folha de resposta definitiva, que é personalizada, né? Então, tem o número de inscrição, tem o nome do candidato, tem o número do RG do candidato, tem a sala do candidato, tem tudo ali que tem que ser aquela para aquele candidato. A prova, dia 3 de julho, na terça, e na sexta, dia 6, já sai o listão. Já sai o listão, às 15 horas nós vamos publicar na internet a listão dos aprovados. E depois qual é o próximo passo? Aí vem matrícula. Aí sai da coordenação de seleção, né? Nós selecionamos, entregamos uma listagem com todas aquilo que é feito, com a classificação desde o primeiro até o último lugar, tá? Para o Departamento de Controle Acadêmico, né? O DERCA, Sim, que vai fazer, então, a matrícula que ocorre dia 11 e 12, né? Pelo período ali, tem o período e os cursos que devem obedecer àqueles períodos. Aí o pessoal consulta aqui no site da Unifra consulta no site, inclusive em seguida do vestibular deve aparecer lá a matrícula, vai ter de manhã, por exemplo, dia 11 de manhã ou de tarde, tais cursos, né, no dia 12 de manhã, tais cursos. E a documentação específica. E a documentação toda que precisa. E o desempenho também pode ser consultado pelo site da Unifra? O desempenho nós liberamos. Assim, nós liberamos no dia da prova no final da tarde, né? Assim que eu puder, né? É uma questão, às vezes, vai 18 horas, às vezes 19, outras vezes 16 já está pronto, depende de como funciona o esquema. Por exemplo, a leitora, às vezes, dá algum problema, demora um pouco mais, outras vezes lê sem problema nenhum. Depende até da umidade do ar, ela influencia, por incrível que pareça, mas influencia. Então, assim que estiver pronto, nós disponibilizamos na internet para o candidato, né? Então, ele para acessar, ele tem que acessar a página, tem que entrar, aí eles vai perguntar o número de inscrição, data de nascimento, CPF, por exemplo. Nós sempre colocamos 2, 3 informações que ele sabe, né? E que o outro não pode ver se o cara foi bem ou foi mal, né? Entende? Então, o desempenho é para o candidato. Individual mesmo. E ele pode, inclusive, imprimir esse desempenho para ele. E guardar em casa. E guardar. Outra dúvida que os estudantes têm sempre no momento da matrícula é a hora de buscar informações sobre bolsas e financiamentos ou isso depois da matrícula concluída? Normalmente, no dia lá, tem pessoas que informam. Que já informam. Né? Que já vão informando como é que é feito o processo, né? E o que eles têm que fazer, mas porque vai sair um edital, aí eles têm que obedecer o que está escrito no edital, né? Tá certo, eu agradeço, professor Juvelino, a sua presença. Vamos fazer mais uma chamada, então, que é dia 24, encerra. Encerra as inscrições, um domingo.
Então venham participar do vestibular de inverno da Unifra e integrar essa equipe aqui, né, professora? Obrigada, então. Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com a professora Maria Cristina Toneto. Até lá!